Dudu Camargo aqui no Temperando o Papo. Você já pode começar a participar pelas redes sociais, viu? Ariane Fonseca, apresentadora lá no Instagram, no YouTube também e Facebook. Pode mandar sua pergunta, principalmente envolvendo polêmica, gente, porque ele chocou, viu? Aqui agora a gente tá revertendo o quadro do Dudu, porque antes era você que falava de todo mundo. De agora todo mundo, você agora tá eu que virei falado. notícia, tá vendo como são Tá as vendo, coisas? É a lei do retorno, hein, gente? É. Dudu, polêmica com a Maísa. Conta primeiro tudo o que aconteceu para quem não assistiu, né? Sim. E conta, eu quero a sua justificativa também. Eu vou explicar de verdade o que aconteceu, porque você sabe. As pessoas me tratam como figura polêmica, porque eu falo a verdade mesmo. Eu não gosto de ficar escondendo, dando meia volta, não. Gosto de falar a verdade. E muita gente me para na rua e pergunta, porque o que foi e o que deu de comentário essa história, essa gravação que eu tive com a Maísa e o Silvio Santos foi uma coisa fora do comum. As pessoas até hoje me param na rua e falam, Dudu, e a Maísa? Você namora a Maísa? Queria namorar a Maísa? Como que foi? Na verdade, aconteceu o seguinte, eu fui para gravar o Jogo das Três Pistas, que era um quadro que você conhece muito bem, você que assiste televisão domingo, lá no programa Silvio Santos. Porém, esse quadro, Jogo das Três Pistas, é meio que um game ali, com dois famosos e o Silvio Santos interagindo. Porém, o Silvio Santos sempre gosta de conversar antes com os convidados ali no palco, interagindo. Aí o que aconteceu? Silvio Santos inventou que eu e Maísa deveríamos ter um relacionamento amoroso. E ficou cutucando de um lado e cutucando do outro. E aí, Dudu, o que você acha? E Maísa, o que você acha? Você veio com esse vestido bonita só para se apresentar bem pro Dudu e tal, e tal, e tal. A Maísa, ela é muito sincera, ela tem um jeito dela de jogar as coisas no ar mesmo, sem filtro. Sem papas na língua, sem papas na língua. E aí, o que aconteceu? A Maísa começou a ser... Mas aí ela foi para um lado um pouco mais agressivo, né? Porque os comentários dela estavam uma coisa mais agressiva do que verdadeira, do que, enfim, ela podia expor a opinião dela, mas de uma forma muito mais educada, como eu estava sendo feito ali e tratando ela de forma educada. Só que o Silvio Santos ficou cutucando. E eu já estou meio acostumado com o show televisivo, gosto de resultado, gosto de dar audiência aonde eu vou, então o que eu faço? Se ela veio com não, eu vim com sim. Se ela não estava querendo, eu falei, eu quero, para dar a confusão ali. Liga, né? O Silvio Santos ficou cutucando, ela veio com não, eu vim com sim para dar a confusão. Se eu falasse também, não quero, morri o assunto, acabou, não ia ter graça. Né? Então a gente tem que fazer televisão para você, entreter você de casa que está acompanhando. E aconteceu a gravação do programa. Porém, depois da gravação, por mais que a Maísa colocou a opinião dela lá no programa, a gente foi para o mesmo camarim, eu conversei com a mãe dela, ela até me mandou o convite para o aniversário, que foi mesmo naquela época da gravação. Então não rolou uma briga depois? Não. Aí o que aconteceu? O programa foi ao ar. Quando o programa foi ao ar, a confusão foi grande, porque a mídia levantou essa história de uma forma tão grandiosa e começou a divulgar, que acho que ficou mais desconfortável ainda para a Maísa e começou a me deixar desconfortável também, porque eu acabei meio que virando também um culpado da história, sendo que eu não tive culpa nenhuma, porque eu não fui deselegante, eu não fui mal educado com ninguém, eu apenas estava fazendo meu show televisivo brincando, ali, enfim, né? Brincando, como o Silvio Santos faz isso muito bem no palco. E aí foi seguindo a história. Gasparoli, exatamente. Né? O tempo todo ele faz isso. Até teve uma outra gravação com a Maísa, destilando melhor essa história lá, até fizeram um jogo dos pontinhos com a Lívia, com a Flor, com a Patrícia, com o Cabrito Teves, enfim, e colocaram até a Maísa de um lado e eu do outro, para ver quem tinha razão. Não foi ao ar esse quadro, porque a Justiça, me parece que o Ministério do Trabalho entrou com uma nota dizendo que não poderia mais ser exibido esse tipo de brincadeira com ela, enfim, não por parte dela, mas sim o Ministério do Trabalho, enfim, entrou com uma declaração lá que não foi ao ar, essa segunda gravação, que ela até abandonou o palco chorando. E teve até uma demissão de uma produtora, enfim, que estava do lado da Maísa e que começou a fazer um estresse meio lá nos bastidores. Ela acabou sendo demitida, 25 anos de casa. Vamos falar desse estresse. Nossa, 25 anos de casa. Foi demitida. Mas ela se estressou por quê, Dudu? Porque ela ficou revoltada. Porque foi o seguinte, o Silvio Santos provocando a história. O Silvio Santos combinou comigo... Ele deu continuidade na brincadeira. É claro, ele deu continuidade. Aí ele foi fazer uma outra gravação. Isso é inédito, exclusivo aqui pro Temperando o Papo. Ele fez essa outra gravação, não foi ao ar. E aí o que aconteceu? O Silvio Santos chegou no camarim e falou para Maísa, só estava ela no camarim. Maísa, eu quero gravar o Jogo dos Pontinhos com você, mas você topa qualquer tipo de brincadeira? Ela topa. Com qualquer tipo de pessoa? Topa.
Aí, Silvio Santos levou ela pro palco. Ela nem falou que você estava junto, então. Ele não falou, o Silvio não divulgou. Falou, né? Aí colocou ela numa cadeirinha sentada e o jogo dos pontinhos acontecendo. Só que do outro lado estava uma cadeira vazia. Aí ele perguntou, depois da polêmica toda, ele perguntou, mas você conhece um tal de Dudu Camargo? Ela falou, não, desconheço. Depois da polêmica. Aí o Silvio Santos falou, então Dudu Camargo pode entrar. Ele já tinha combinado para eu ficar no bastidor, para eu entrar no palco. Eu entrei. Aí ele fez um jogo dos pontinhos para saber quem tinha razão na polêmica. No final das contas, deu empatado. Só quando ele ia pagar o dinheiro, porque teve que dividir o prêmio, porque ia ganhar um prêmio. Né? Empatou, né? Enfim, quem tinha razão. Acabou empatando. Então, aí foi dividir o prêmio quando, de repente, a Maísa se estressou lá no final e abandonou o palco chorando. Aí o Silvio Santos olhou para o diretor e falou, Fabiano, você não sabe, Fabiano, ela é uma subordinada. Ela abandonou o programa, ela não vem mais neste programa. Não chame mais essa garota para o programa, porque ela é muito chorona. Abandonou mesmo? Abandonou. Não foi combinado? Não foi combinado. Aí não foi ao ar por conta que eu já expliquei do Ministério do Trabalho. Aí depois teve a minha gravação do jogo das 3 pistas com a Larissa Manoela. Porém, a Larissa dançou comigo. A Larissa fez tudo aquilo que a Maísa não fez. Aí o Silvio Santos até brincou no camarim, falou, Dudu, essa aí, olha, isso aí pelo menos não é chorona. Ah, que legal. Ele fez essas piadas e foi assim a história. Mas depois você e a Maísa se reencontraram? Não, depois não. Depois não. Depois não. Vocês continuam amigos? Ela continuou com o convite da festa dela? É claro, não continuou, mas o que aconteceu ali? A Maísa, ela tá mais dedicada à novela. Sim. Então ela tem outras gravações em horários diferentes. O meu jornal é de manhã, das 6 até as 7h30, de segunda a sexta-feira. Chego na emissora de madrugada, então tenho pouco convívio, até com outros apresentadores de outros horários, né? Enfim, mas eu não tive a oportunidade de encontrar mais. Mas não tem nada contra. Né? Exatamente. E a produtora mandada embora por qual motivo? Porque a produtora ficou causando nos bastidores, chamando o Silvio Santos de tudo quanto é nome, porque estava indignado, colocando a culpa no Silvio Santos na história, como se ele fosse o culpado de ter provocado toda essa situação. Coisa que não foi. O Silvio Santos faz o show televisivo porque ele sabe fazer televisão, como ninguém. Gente, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas para você ficar aguçada aí. Não sei se você viu que teve um jornalista aí que tá passando por alguns problemas, né? E eu não sei se é verdade, o Dudu vai me falar depois do intervalo se ele foi convidado para ir para outra emissora. É verdade. Uma grande emissora. Não sei, é verdade, foi convidado ou não? Você vai falar agora ou no próximo bloco? Posso, isso aqui que eu vou falar é exclusivo. Será que eu fui convidado por outra emissora? Você vai saber os detalhes. Não só por essa. Será que teve outras emissoras envolvidas? Você vai aguardar. Você vai saber daqui a pouco. Ele conta tudo, mas você tem que voltar depois do intervalo. Não sai daí, não.